Pasta 20. Capítulo 20. O chefe fez jus à sua palavra e cedo fomos fortemente abastecidos de provisões frescas. Achamos as tartarugas tão boas quanto qualquer outra que já tivéssemos saboreado e os patos eram superiores às nossas melhores espécies de aves selvagens, sendo extremamente tenros, suculentos e saborosos. Além desses, os selvagens nos trouxeram, após lhes fazermos compreender nossos desejos, uma vasta quantidade de aipo marrom e cocleária, com uma canoa cheia de peixes frescos e outros secos. O aipo nos foi um verdadeiro regalo e a cocleária revelou-se de incalculável benefício para restabelecer aqueles nossos homens que haviam demonstrado sintomas de escorbuto. Em pouco tempo não tínhamos ninguém mais na lista de enfermos. Recebemos também vários outros tipos de provisões frescas, entre as quais seja mencionada uma espécie de crustáceo semelhante ao mexilhão no formato, mas com o sabor de uma ostra. Camarões também e pitus eram abundantes e ovos de albatroz e outras aves, cujas cascas eram escuras. Embarcamos ainda uma boa provisão de carne de porco de que fiz menção. A maioria dos homens achou alimento palatável, mas a mim pareceu-me com gosto de peixe e de resto repulsiva. Em recompensa por essas boas coisas, presenteamos os nativos com contas azuis, bugigangas de latão, pregos, facas e retalhos de pano vermelho, e eles se mostraram perfeitamente encantados com a troca. Estabelecemos um mercado regular na costa, bem sob os canhões da escuna, onde o escambo se operou com toda a aparência de boa-fé e um grau de ordem que não esperávamos desses selvagens a julgar pela sua conduta no vilarejo de Cloc-Cloc. As coisas seguiram nesse pé, tudo muito amigável, por vários dias, durante os quais os bandos dos nativos vieram frequentemente a bordo da escuna e destacamentos dos nossos foram frequentemente à costa, empreendendo longas excursões ao interior e não sendo minimamente molestados. Descobrindo com que facilidade o navio podia ser carregado de biche de mer, graças à amigável disposição dos ilhéus e a prontidão com que nos forneciam assistência em coletá-lo, o capitão Guy resolveu entrar em negociação com Too-Wit para a construção de casas adequadas à cura do artigo e para a retribuição devida aos serviços dele e de sua tribo, que se incumbiria de recolher o máximo possível enquanto nós aproveitaríamos o bom tempo para seguir viagem rumo ao sul. Ao mencionar o projeto ao chefe, esse pareceu bastante disposto a entrar em acordo. Foi concluída assim uma barganha perfeitamente satisfatória às duas partes, segundo a qual foi estabelecido que, após fazer os preparativos necessários, tais como traçar um local adequado, erigir uma parte dos prédios e ultimar outras tarefas para as quais toda a nossa tripulação seria exigida, a escuna retomaria sua rota, deixando 3 de seus homens na ilha, para supervisionar a realização do projeto e instruir os nativos na dissecação da biche de mer. Quanto às condições do acordo, essas dependeriam da diligência dos selvagens em nossa ausência. Eles haveriam de receber uma quantidade estipulada de contas azuis, facas e pano vermelho e assim por diante, pelo número determinado de piculs de biche de mer que deveríamos encontrar prontos quando do nosso retorno. Uma descrição da natureza desse importante artigo de comércio e do método de prepará-lo talvez seja de algum interesse aos meus leitores e não vejo melhor lugar para lhes produzir um relato. A notícia abrangente que segue relativa à substância em apreço é tirada de um relato moderno da viagem aos mares do sul. É esse molusco dos mares da Índia que é conhecido no comércio sob o nome francês biche de mer, fino acepip do mar. Se muito não me engano, o ilustre Cuvier o denomina gasterópodo pulmonífera. É recolhido em abundância nas costas das ilhas do Pacífico, especialmente para o mercado chinês, onde é cotado a preços altos, talvez tanto quanto seus célebres ninhos comestíveis, que provavelmente são feitos de matéria gelatinosa coletada por uma espécie de andorinha do corpo desses moluscos. Não tem conchas nem patas, nem membro proeminente, exceto 2 órgãos, um de absorção e outro de excreção,
situados em extremos opostos, mas graças a seus anéis elásticos como os de lagartas ou vermes, eles rastejam em águas rasas nas quais, quando baixa a maré, podem ser vistos por uma espécie de andorinha, cujo bico agudo inserido no animal tenro extrai uma substância viscosa e filamentosa que, ao secar, lhe serve para tecer as paredes sólidas do seu ninho. Daí o nome Gasterópata pulmonífera. Esse molusco é oblongo e de dimensões variáveis, de 3 a 18 polegadas de comprimento, e alguns vi que não tinham menos que 2 pés de extensão. São quase redondos, ligeiramente achatados em um dos lados, o que se volta para o fundo do mar, e são de uma grossura que varia de 1 a 8 polegadas. Sobem rastejando para águas rasas em certas estações do ano, provavelmente para se reproduzirem, já que os encontramos muitas vezes em pares. É quando o sol age vigorosamente sobre a água, tornando-a tépida, que eles se aproximam da costa, e é comum irem a lugares tão rasos que, baixando a maré, são deixados a seco, expostos ao calor do sol. Mas dão à luz sua prole em águas rasas, de vez que nunca vimos um só de seus rebentos, e os adultos são sempre observados vindo de águas profundas. Alimentam-se sobretudo daquela classe de zoófitos que produz o coral. Apanha-se geralmente a biche de mer a uma profundidade de 3 ou 4 pés de água, depois do que são levados à costa e fendidos numa das pontas com uma faca, tendo a incisão 1 polegada ou mais, segundo a dimensão do molusco. Através dessas aberturas, entranhas são pressionadas para fora, e essas muito se parecem com a de qualquer habitante miúdo do mar. O conjunto é então lavado e depois servido a certo ponto, que não deve ser demasiado longo ou breve. São então enterrados no solo por 4 horas e após, fervidos novamente por rápido intervalo, depois do que são secos, por ação do fogo ou do sol. Os curados pelo sol são os melhores, mas onde um picul 130 libras, cerca de 60 quilos, pode ser curado desse modo, posso curar 30 piculs no fogo. Quando convenientemente secos, podem ser conservados em local seco por 2 ou 3 anos, sem nenhum risco, mas devem ser examinados de meses em meses, digamos 4 vezes por ano, para verificar se qualquer umidade arrisca afetá-los. Os chineses, como dissemos, consideram a biche de mer uma iguaria das mais diletas, imaginando que fortifica e alimenta magnificamente o sistema e revitaliza o humor exausto pela volúpia imoderada. O produto de primeira qualidade é cotado a altíssimo preço em Cantão, valendo $90 o picul. O de segunda qualidade, $75, o de terceira, $50, o de quarta, $30, o de quinta, $20, o de sexta, $12, o de sétima, $8 e o de oitava, $4. Pequenos carregamentos, porém, muitas vezes obtêm melhores preços nos mercados de Manilha, Singapura e Batávia. Entramos assim em acordo e passamos a desembarcar imediatamente tudo quanto fosse necessário para preparar as construções e limpar terreno. Foi escolhido um vasto espaço perto da costa leste da Bahia, onde havia em igual abundância água e madeira, e é uma distância conveniente dos principais recifes sobre os quais nos abasteceríamos de biche de mer. Todos pusemos mãos à obra com entusiasmo e dali a pouco, para grande espanto dos selvagens, tínhamos abatido grande número de árvores para o nosso intento, preparando-as para o travejamento das casas, que em 2 ou 3 dias achávamos-se tão avançados que podíamos confiar o resto do trabalho aos 3 homens que pretendíamos deixar para trás. Eram estes John Carson, Alfred Harris, Peterson, todos nativos de Londres, imagino, que se ofereceram voluntariamente para o serviço. Ao final do mês, tínhamos tudo pronto para partir.
mas havíamos concordado em fazer uma visita solene de despedida ao vilarejo, e Too-Wit insistiu com tanta pertinácia que mantivéssemos a promessa que não julgávamos aconselhável correr o risco de ofendê-lo com uma recusa definitiva. Creio que nenhum de nós nutria a essa altura a menor suspeita da boa-fé dos selvagens. Todos eles, sem exceção, tinham se portado com o máximo decoro, ajudando-nos com vivacidade em nosso trabalho, oferecendo-nos mercadorias, muitas vezes gratuitamente e nunca, em nenhum caso, escamoteando um único objeto, embora o alto valor que conferiam aos bens que trazíamos conosco fosse evidente pelas extravagantes demonstrações de júbilo sempre manifestadas quando lhes fazíamos um presente. Sobretudo, as mulheres eram extremamente prestativas em todos os aspectos e, em suma, teríamos sido os seres mais desconfiados do mundo se tivéssemos entretido um único pensamento de perfídia da parte de um povo que nos tratava tão bem. Bastou-nos um breve instante para provar que essa aparente bondade de disposição era somente o resultado de um plano profundamente estudado para nossa destruição, e que os ilhéus por quem acalentávamos tão descomedidos sentimentos de estima estavam entre os mais bárbaros, ardilosos e sanguinários crápulas que já contaminaram a face do globo. Foi em 1º de fevereiro que fomos à terra no propósito de visitar o vilarejo. Embora não nutríssemos, repito, a menor suspeita, nenhuma precaução conveniente foi negligenciada. 6 homens foram deixados na escuna, com instruções de não permitir a nenhum dos selvagens que se acercasse do navio durante nossa ausência sob pretexto algum, e de permanecerem constantemente no convés. Foram içadas as malhas de abordagem, os canhões receberam uma carga dupla de metralha e os canhonetes foram carregados com metralhas de balas de mosquete. O navio estava fundeado com sua âncora a pique a cerca de 1 milha da costa e nenhuma canoa podia dele se aproximar de nenhuma direção sem ser vista e exposta distintamente ao fogo imediato dos nossos canhonetes. Deixados os 6 homens a bordo, nosso destacamento consistia de 32 pessoas ao todo. Estávamos armados até os dentes, trazendo conosco mosquetes, pistolas e alfanjes. Além disso, cada qual portava uma longa faca de marinheiro, algo semelhante a Bowie knife, agora tão difundida em nossas terras do oeste e do sul. Uma centena de guerreiros de pele negra veio ao nosso encontro no desembarcadouro para nos servir de guia. Notamos, porém, com alguma surpresa que agora estavam completamente desarmados, e intacando Too-Wit em relação a essa circunstância, ele respondeu simplesmente que «Mati non we papa si», ou seja, que não havia necessidade de armas onde todos eram irmãos. Tomamos isso como bom sinal e seguimos adiante. Havíamos passado a fonte e o riacho de que falei antes e entrávamos agora numa garganta estreita que serpenteava pela cadeia de colinas de pedra-sabão, em meio às quais se situava o vilarejo. Essa garganta era bastante pedregosa e desigual, tanto que não foi sem dificuldade que a transpusemos em nossa primeira visita a Cloc-Cloc. A ravina, em toda a sua extensão, bem podia ter 1,5 milhas ou provavelmente 2 milhas. Contorcia-se em 1000 direções possíveis através das colinas, tendo aparentemente formado, em algum período remoto, o leito de uma torrente, e nunca avançava mais de 20 jardas sem uma guinada abrupta. As vertentes desse vale elevavam-se, estou certo, a 70 ou 80 pés de altura em toda a sua extensão, e em algumas partes subiam uma elevação surpreendente, obscurecendo de tal maneira o desfiladeiro que pouca era a luz que nele penetrava. A largura habitual era de cerca de 40 pés e por vezes diminuía a ponto de não permitir a passagem de mais de 5 ou 6 pessoas, ombro a ombro. Em suma, melhor lugar no mundo não haveria para consumar uma emboscada, e não foi mais que natural velarmos cuidadosamente por nossas armas assim que nele ingressamos. Quando hoje penso
E em nossa flagrante insensatez, o que mais me espanta é que tenhamos podido nos aventurar assim em tais circunstâncias, à completa mercê de selvagens desconhecidos, a ponto de lhes permitir marchar à nossa frente e às nossas costas ao longo da ravina. Mas tal foi a ordem de marcha que adotamos às cegas, fiando-nos totalmente na força de nossa tropa, no fato de Tooguita e seus homens estarem desarmados, na eficácia certa de nossas armas de fogo, cujo efeito ainda era um segredo para os nativos, e mais do que tudo, na longa afetação de amizade sustentada por esses crápulas infames. 5 ou 6 deles seguiam à frente, como para abrir caminho, ocupando-se ostensivamente em remover as pedras maiores e os detritos que nos entravavam o passo. A seguir vinha nosso bando. Caminhávamos cerrados um contra os outros, tomando cuidado apenas para não nos separar. Atrás seguia o corpo principal dos selvagens, observando ordem e decoro inusuais. Dirk Peters, um homem chamado Wilson Allen, e eu estávamos à direita de nossos companheiros, examinando, enquanto avançávamos, a singular estratificação do rochedo que pendia sobre nós. Uma fissura na pedra tenra atraiu nossa atenção. Era larga o bastante para que uma pessoa nela entrasse sem aperto, estendia-se montanha dentro a uns 18 ou 20 pés em linha reta, infletindo depois para a esquerda. A altura dessa abertura, até onde alcançava a nossa vista, era talvez de 60 ou 70 pés. 1 ou 2 arbustos mirrados cresciam nas fendas, carregados de uma espécie de avelã que senti curiosidade de examinar, colhendo 5 ou 6 das nozes de um só punhado e retornando a toda a pressa. Ao virar-me, vi que Peters e Allens me haviam seguido. Pedi-lhes que dessem meia volta, pois não havia espaço para 2 pessoas passarem, dizendo que lhes daria algumas das minhas nozes. E assim eles se viraram e forcejavam para voltar ao caminho, estando Allen perto da boca da fissura, quando, de repente, tomei ciência de um abalo que não se parecia nada do que já tivesse experimentado e que me inspirou como uma vaga ideia, se de fato pensei em algo, que todas as fundações do sólido globo rasgavam-se subitamente e que fosse chegada a hora da dissolução universal.